A gente volta ali para a classificação, onde a gente vai fatiando essa classificação, e não faz muito tempo, não faz muito tempo, teve um debate aqui sobre o Z4, né, que na época tinha Sport, Fortaleza, Juventude e Vitória, e foi justamente a volta, né, quando volta pós-paralisação. E uma das sensações gerais foi de que era um Z4 com cara de Z4 até definitivo, porque um dos elementos é, além das fragilidades dessas quatro equipes, tínhamos muita dificuldade de apontar alvos claros. Quem seria o alvo para uma tentativa de recuperação do Fortaleza? Quem seria o alvo para uma tentativa de recuperação do Vitória? Que são os dois times em que a gente acredita que possam, né, em algum momento, ter mais força para a permanência. O Vitória, nessa rodada, sequer está dentro do Z4. Eu diria, não sei se vocês concordam, que de forma muito rápida, os alvos fizeram assim, ó. Opa, alvos? Somos nós aqui, ó. Somos nós. Porque o Ceará foi lá e parou de pontuar, implodiu, tá? Detalhe do Ceará. A gente alerta. Não traz reforços, pô. Fez uma linha de montagem, qualificou com um, dois jogadores e Mas sentou em cima da dessa bola. vez, não vou dizer dessa vez não, porque não sei se tem acontecido antes, mas assim, com outros clubes já aconteceu antes. Ah, falo pra caramba e tal. Dessa vez eu não vi a torcida do Ceará dizendo, pelo menos em relação a gente, né? Ah, pô, vocês estão falando agora, não sei o quê. Isso, Eu vi muita gente na mesma linha de que precisava de reforços. Tipo, porque de vez em quando a gente fala, não sei o quê, diz, ó, agora os caras começam a abrir os olhos e tal. Ah, a gente pode errar naturalmente também, mas por algumas vezes a gente também já acertou. E ficava uma disputa de torcida. Não sei se tu tá entendendo, Fred, assim, de que. Sim. E nesse caso do Ceará não foi isso. Da forma como eu acompanho o torcedor do Ceará, debate que aparece nas minhas redes sociais, eu via essa queixa da torcida do Ceará tem um tempo já. É como se fosse assim, ó, meu irmão, a gente fez essa campanha, não tinha ninguém iludido, não havia uma ilusão, a turma não estava iludida com o time em relação à campanha. Aproveita que a campanha está boa para reforçar. É o que a gente batia nessa tecla. Então, eu vejo que a torcida do Ceará, nesse caso, ela está bem consciente de que esse cenário estava para acontecer. E, de fato, meu irmão, veja, são 5 derrotas, Fred, em 6 jogos, pela Série A, né? 5 derrotas em 6 jogos, com os próximos 3 sendo duríssimos. Exatamente. Ou seja, pode até pontuar, mas não será um absurdo, não seria um absurdo, mas não seria mesmo um absurdo se o Ceará de repente faz uma sequência de 8 derrotas em 9 jogos. Sim. Aí remete ao início do esporte, por exemplo. Porra, veja só, 8 não. Veja, para quem não tá por dentro, vai pegar o Cruzeiro, Palmeiras. Cruzeiro fora, Flamengo em casa e o Palmeiras fora. Palmeiras fora. Não, isso. E veja, o primeiro jogo do retorno é o quarto colocado, o Bragantino. Mas é no Castelão, ao menos, né? Ao menos isso. Mas eu tô dizendo assim. Mas eu digo assim, se nesses 3 jogos. Os 4 jogos é o G4. Ele é azarão nesses 3 jogos. Detalhe, até contra o Flamengo no Castelão também, tá? Assim, sobretudo claro, o Flamengo priorizando o Brasileirão. Então, repito, o time tá com 5 derrotas em 6 jogos. Vai lutar para pontuar bastante. E a gente falou aqui no pré-jogo que esse jogo do Mirassol ele tinha uma importância chave que era aguentar esse corredor polonês. Aguentar a porrada dessa sequência. Não, o time não pontuou nem empatou, e agora ele parte para um cenário repito, não será um absurdo. Tomara que não seja isso, mas não será um absurdo meter 8 derrotas em 9 jogos, pô. Assim, ou seja, seriam 3 pontos de 27. É isso. Eu acho que a chance do Ceará virar o turno com 18 pontos não é desprezível. Na verdade, eu diria até que é uma projeção razoável. A gente falava fora do ar aqui. Né? A gente falava fora do ar que estava entre 18 e 19 aqui. Eu conversava com o Minhoca projetando isso para o Ceará. E aí, eu acho que, trazendo até para vocês, trazendo as opiniões de vocês aqui, eu acho que pode acabar caindo aí uma sedução perigosa de transferir muito dessa responsabilidade para o treinador.
E eu acho que isso seria um erro. O Ceará precisa de reforços, trabalhar esse recorte complexo de tabela, atribuindo a Léo Condé responsabilidade maior do que o que ele tem, para mim seria um erro, tá? E eu digo isso porque, assim, na minha avaliação, a gente vê o futebol brasileiro muito assim, dando a resposta imediata que é demitir um treinador quando se passa por uma sequência tão grande de insucesso. É óbvio que parte desses resultados ruins poderiam ter tido um desfecho diferente, né? Principalmente aqueles contra o Galo, contra o Corinthians. Mas agora o Ceará vai enfrentar o momento mais turbulento de sua tabela. E aí, não sei até que ponto o Léo Condé tem o lastro suficiente para ser mantido no cargo. Antes de trazer Minhoca, né, de vez aqui para esse tema, queria só me posicionar aqui primeiro. Ano passado a gente também defendia que tirar Léo Condé não mudaria em nada o Vitória. Chegou o Carpini e mudou radicalmente o Vitória. Ok. Mas vieram reforços. E Léo Condé, no Vitória, cometia o erro de não dar espaço aos reforços. Léo Condé sustentava muito a base do acesso de 2023, né? A base que ele montou no clube. Alguns que chegaram realmente eram bombas assim difíceis de colocar em campo. Mas não é o caso do Ceará, tá? Léo Condé não criou laços com o time que subiu. Quando precisou mudar, mudou. Tá aí Marlon, zagueiro, que se machucou, perdeu a posição para o William Machado, não voltou, já tá no Sport. Ramon, falei Marlon, desculpa, Ramon. Marlon é o que ficou. Né? Ramon se machucou, perdeu a vaga para o William Machado, já está no Sport. Marlon, que já era titular, e o William Machado formaram a defesa. Dieguinho veio para a lateral direita. A lateral direita trouxe Fabiano, deu conta. Rafael voltou a jogar. Dieguinho já está consolidado de volante e tem um espaço maior do que os remanescentes do ano passado. Então, essa acusação Condé não pode ter sobre ele esse ano. O Ailon perdeu totalmente espaço para jogadores melhores do que ele. Tá? Então, essa crítica não cabe a Condé. Agora, não vem ninguém, pô. E o elenco do Ceará, a gente tá aqui, como o Cássio falou, já há um tempo, dizendo não é para isso tudo. A tabela ajudou demais, tá? Porque a gente mostrou aqui a escala de dificuldade do Bahia. Não sei se vocês perceberam, vou trazer aqui. Olha a escala de dificuldade, quem é o oposto. A gente está mostrando isso o campeonato todo. O Ceará passou o campeonato inteiro tendo a melhor ou segunda ou terceira melhor tabela. E agora vai pagar a conta, porque agora ele tem os 3 times que fazem a tabela ser terrível em sequência. O Fluminense acabou de passar por isso, zerou. O que a gente está falando que o Ceará tem risco de zerar? O Fluminense acabou de passar por isso e zerou. 2 em casa. O Fluminense foram 2 em casa, viu? Na verdade, o Fluminense foram todos no Rio. Não saiu nem do Maracanã. Jogou todos no Maracanã. Com o clássico lá no sendo 10%. Exatamente. Pode geral, pode acho que é 40-60, né? Não saiu do Maracanã. Não saiu do Maracanã. Perdeu do Cruzeiro, perdeu do Flamengo, perdeu do Palmeiras. Tá? Agora essa tabela vai equalizar. E esse gráfico vai até perder o sentido. Mas ele nos trouxe até aqui, né, Minhoca? Então, concordo que seria uma loucura colocar a culpa em Condé, mas tende a ser mais fácil. No entanto, eu não vejo, Minhoca, posso estar errado, você convive aí diariamente, a distância que a gente tem, não me parece que há cobrança direcionada para Condé, não. Eu vejo o tom realmente para reforços. Não sei se é uma visão distante. Queria que você agora entrasse de vez, né, nesse debate do Ceará. Esse assunto já há muito tempo, o torcedor do Ceará já fazia esse alerta há muito tempo. O Léo Fontinelli, que participa vez ou outra aqui, já tinha dito até após o clássico, né, que mesmo com aquele resultado, uma vitória importantíssima naquele contexto, né, a gente tinha feito o alerta, na verdade, da volta, né, quando a gente fez
aquele programa que a gente falava sobre... falamos que se o Fortaleza se eliminar pelo Bahia, perder o Clássico, a situação fica muito insustentável e a situação se agrava muito. Mas o Ceará tem que ter muito cuidado, porque se ele cai para o Sport e perde o Clássico, ele se coloca nessa disputa. Como o Ceará conseguiu os dois objetivos, eu tenho a sensação de que o Ceará olhou para o primeiro semestre e falou, conseguimos, cara. Esse time consegue ser estável. Só que não jogou bem os dois jogos, Minhoca. É isso. Perceba, contra o Lanterna e contra o Vice-Lanterna. Conseguiu os dois objetivos, sem jogar bem os dois. É isso. Sem jogar um grande futebol contra duas equipes em crises profundas. Tanto o Sport, que, enfim, não ganhou até agora de uma equipe da Série A, e o Fortaleza, que teve que demitir o principal treinador da sua história, no caso, o Vojvoda. Então, aquilo ali, quando aconteceu, me soou muito estranho o Ceará. Assim, eu não tive informação, mas me deu uma sensação, incluindo até o próprio treinador, né, o próprio Condé, como se o time se bastasse, essa equipe titular se bastasse. Quando eu vi, o último jogo do Ceará antes da pausa do Mundial, foi contra o time reserva do Sampaio Corrêa. O Ceará jogou nada naquele dia. Vários jogadores sem minutagem não jogaram nada. E foi o principal alerta, aliás, depois daquele jogo. Esse banco do Ceará, se qualquer jogador cair de rendimento, é um problema. Porque você tinha ali o William Machado, você tinha um Dieguinho, você tinha um Mugni dando assistência, você tinha um Pedro Raul fazendo gol, Galeano jogando bem. Só que a partir do momento que esse time passou a ter dificuldades, o Ceará não conseguiu. O Ceará pegou o Corinthians está em crise, gente. O Corinthians joga mal, muitos problemas. E o Ceará conseguiu perder um jogo onde o Corinthians mal atacava. Aconteceu, claro, uma derrota para o Atlético Mineiro. E se a gente pega... Eu lembro que estava eu, você, Fred, e Cássio. E eu lembro que teve alguns torcedores do Ceará aqui que até estavam dizendo que a gente estava pegando muito no pé naquele dia do jogo Ceará e Sport. Que o Ceará ganhou por 2-0 e a gente alertou, olha, o Ceará vai de fato ter o jogo tranquilo que se imaginava que teria após o 2-0. Se você pega do 1-0 até o 2-0, o Ceará dá uma recuada, o Sport, mesmo com as dificuldades, vai chegando ao ataque, né? Zé Lucas chegou a perder uma chance ali no final do primeiro tempo. Então, assim, aquele contexto, a gente ligou alerta. Olha, você jogando em casa, contra uma equipe tão frágil como o Sport, o gol do Ceará saiu oriundo de um lateral. E o Ceará meio que parou, aceitou aquela condição. E desde aquele jogo, 9 jogos se passaram. Desses 9 jogos que se passaram, em 6 o Ceará não conseguiu balançar as redes. O Ceará só marcou 5 gols. 3 com Pedro Raul e 2 com Galeano. Então, Pedro Henrique não está fazendo gol. Só para ter noção, os 2 últimos jogos do Ceará, o Ceará tinha carências no setor ofensivo. Rômulo estava lá como opção do banco de reservas. O jogador que está muito mal. Em nenhum momento o Condé acionou ele para utilizar. E eu acho que não deveria, de fato, porque ele está muito mal. Ele fez uma troca de volante por volante na reta final, sacando o Dieguinho para colocar o Sobral contra o Inter, e fez a mesma coisa agora diante do Mirassol. Então, quando você vê claramente que um treinador tem uma peça ofensiva, o time não está fazendo gol e as coisas não estão acontecendo dentro de campo, é óbvio que contratações deveriam ter... A gente está falando de uma equipe que veio da Série B. Qualquer situação que essa equipe veio da Série B tem que ter contratação. Tem que ter contratação. Ninguém chega para uma Série A num patamar elevado, não. Porque, claro, você pode falar, por exemplo, o primeiro gol do Mirassol é de 2 jogadores que vieram da janela. Alisson dando passe para Chico da Costa para fazer o gol. Nem todas as equipes conseguiram. O Santos, por exemplo, teve contratações e até agora não rendeu. Mas não dá para uma equipe... Porque, assim, se fala muito que o Ceará vai trazer 4 contratações. Fred, você imagina que o Ceará vai trazer 4 contratações inquestionáveis? Porque, por exemplo, se o Derek que hoje está no Sport, chega no Ceará, o torcedor vai dizer, caramba, pronto, chegou o jogador que a gente precisa. E eu acho que o perfil do atleta vai ser esse. E nem tem no mercado Minhoca hoje. O Ceará estava tentando o Fabinho do América Mineiro. O Fabinho é um jogador para o torcedor ficar animado, tanto que a novela Vina já começa a ter agora um novo capítulo. Um jogador que estava praticamente descartado da possibilidade, já começa a ter uma negociação, vai aceitar uma redução do que foi pedido inicialmente, até que Léo tinha trazido a informação, a gente trouxe aqui para o NE45, e agora o Ceará já começa a ver a possibilidade. Vamos trazer o Vina.
Porque, e aí é que tá, quando você olha para essa condição, onde você não está conseguindo, e porque, no caso do Vina, né? Estava ali se colocando, ó, se quiser, tô aqui, viu? Se quiser, tô aqui. Porque ninguém tá atrás do Vina. Ele tem essa relação com o Ceará, o torcedor gosta dele, mas no momento o Ceará era para ter pelo menos um nome. Um nome. Como é que você não consegue fechar com um nome? Porque o Ceará não vai trazer, e aí vou pegar o exemplo do quando o Ceará fechou com o Pedro Raul, o Ceará demorou para trazer esse camisa 9. Cadê o camisa 9 do Ceará? Cadê o camisa 9? Conseguiu fechar com o Pedro Raul. Mas não vai trazer um outro Pedro Raul, um reserva Pedro Raul à altura, um jogador de ponta de alto nível, um volante de alto nível. Não vai conseguir. Vai conseguir ali talvez um ou dois nomes, se conseguir, muito bom. Mas as outras peças não é para ter tamanha dificuldade. E eu acho que nesse ponto, que foi o termo que eu utilizei ontem, exatamente na live, né, da análise do jogo, eu achei uma certa displicência do Ceará. É como se o Ceará, de fato, achou, não tem perigo ter consequência. O nosso time está entregando. O nosso time é capaz de não sofrer. E, meu amigo, é muito difícil. O Ceará está entre os 3 orçamentos mais baixos desse campeonato. Sabe, o Juventude, que tem problemas, e a gente sabe que tem as dificuldades que tem, foi lá e conseguiu contratar. Então, assim, não dá para o Ceará. E aí, quando eu digo isso, porque o discurso, e obviamente é o discurso coerente, não dá para trazer jogador apenas por trazer. Tem que trazer um jogador de qualidade. Mas veja a sua situação. Não tem como. Ou o Bruno Tubarão vai ser uma peça para mudar o panorama da partida. Sabe? O Rômulo, que está muito mal, que não está sendo nem acionado, mesmo quando o time precisa. Sabe assim, está muito claro essas questões. E eu acho que o Ceará foi muito negligente nessa janela, porque daria para ter trazido mais um nome, mesmo que esse jogador não estivesse rendendo agora. Mas não dá, porque aí é aquela questão que você estava, acho que foi você, ou se foi Ravel, não estou lembrado, que a gente estava falando do caso do Condé. Porque o Condé teve as contratações chegando no Vitória e ele não utilizava. Nem isso a gente pode falar de Condé. Porque a gente poderia estar dizendo, pô, o Condé, chegou 2 momentos e não está utilizando de novo os mesmos jogadores. Porque eu até acho que em alguns pontos ele tem sido insistente. O Sobral caiu de rendimento, ele está lá insistindo. O volante, o Lucas Lima, por exemplo, conseguiu entregar mais e ele não está dando sequência. Nesses pontos dá para questionar com o Condé. Mas sem contratação, para a sequência que virá. Então, assim, esse ponto que o Cássio trouxe, cara, não é absurdo. Hoje, enfrentar o Cruzeiro em Minas, assim, aceite. Se vier o ponto, meu amigo, agradeça. É muito difícil. Quem vai para lá sofre. O Flamengo foi lá e sofreu. O Cruzeiro passou por cima naquele dia. Então, não tem como... Palmeiras perdeu. Bahia perdeu, times que estão ali em cima perderam. É o melhor mandante do campeonato, minha gente. Mais de 90%. 4 da tarde, o Flamengo joga depois, o Cruzeiro vai jogar para se vencer, se manter, permanecer na liderança. É duríssimo, pô. E não é melhor mandante apenas, né, Cássio? Pelo resultado. O time tá lá ganhando, uma vitóriazinha de 1-0. É jogando bola. É jogando bola. É metendo 4-0. Sobrando, pô. Pessoal, os frágeis, os mais fracos, não conseguem, não. É isso. Na verdade, tô levando porrada, na verdade. Então, os mais fracos não conseguem conter, não. Então, tem que ser um jogo baseado numa perfeição, ou numa tarde do Cruzeiro muito mal. É um jogo extremamente difícil. Aí depois você vai pegar um Flamengo que pode ser que dê uma certa poupada, porque está envolvido aí nos jogos da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro. Mas mesmo assim é o Flamengo, sabe? Uma equipe de alta intensidade. E depois fecha com o Palmeiras, que o Ceará mesmo enfrentou, o jogo no Allianz Parque. Então, assim, é uma sequência onde o Ceará, nesse exato momento, é o principal alvo de todo mundo. Todo mundo, que bom que o Ceará está tendo essa queda de rendimento. Parou de fazer gol, não consegue mais se acertar como time. Porque é tudo que as outras equipes gostariam de ver uma equipe despencando. Lembra que a gente falou, um momento? Ceará e Mirassol são as equipes que talvez a galera vai buscar. Isso. Pronto, o Ceará se tornou essa realidade hoje para essas equipes que buscam. Quem estava olhando para o Ceará falou assim, pronto, o Ceará agora é nosso. O Ceará agora se tornou do nosso campeonato. Nem que isso aqui fosse um roteiro de cinema, teria sido tão perfeito que você devolveu justamente para o ponto em que a gente estava. Né? Ampliamos todo o debate e voltamos para esse ponto que era, quem está assistindo vai lembrar que eu falei assim, quem são os alvos? E os alvos disseram, somos nós aqui. O Ceará foi o primeiro, a gente já abordou, mas o Vasco e o Santos de lá para cá, por exemplo, resolveram deixar claro que o contexto deles é o da zona de rebaixamento. E o Grêmio, cá entre nós, também, né? Sim.
E o Grêmio cá entre nós também. Empatou ali em São Januário, ok, mas mal da Sul-Americana, engolido. Um dos que foram engolidos pelo Cruzeiro recentemente, o Juventude foi, o Grêmio foi, tá? E agora me parece claro que temos os candidatos, né? E que do Ceará para baixo tá todo mundo nesse jogo. Tá todo mundo E do nesse Ceará para jogo. baixo são os piores do campeonato, de fato. Assim, de Tá bola. todo mundo nesse jogo. E aí eu vou trazer aqui para a tela esses 7 times, que são os times com mais risco de queda. O Sport a gente ainda está deixando totalmente à parte, né? Porque não pertence sequer a esse universo. Agora, temos 7 clubes, tá? Dos 7, eu só considero um sem a menor possibilidade técnica de permanência, que é o Juventude. O Juventude consegue ser pior do que o Sport no aspecto visitante, tá? E não é fácil ser pior do que o Sport em qualquer quesito nesse campeonato. O Juventude simplesmente tem 0%, 0% de aproveitamento enquanto visitante, né? E não ganha mais em casa também, né? Ganhou do Sport. E o Sport chegou assim, conseguiu dessa volta do Sport, o Sport fez 3 partidas dignas e uma indigna. Foi justamente contra o Juventude lá. Tá? As outras todas o Sport foi bem ok, né? Ali no limite. Jogou com o Ceará, foi levemente melhor, merecia ou venceu, empatar, empatou. Jogou com o Botafogo, foi levemente pior, merecia perdeu, empatar, perdeu. Jogou com Vitória, foi levemente melhor, merecia vencer, empatar, empatou. Nem tá colhendo os resultados que até poderia colher, mas isso a gente deixa para depois, tá? Com essa sequência que o Ceará tem. Observar isso, Fred, porque assim, beleza, a gente tem esse ponto, mas só pra gente pegar assim, a tabela dos últimos 5 jogos, dos últimos 6 colocados do campeonato. Vitória, 6 pontos, Vasco, 4 pontos, Santos, 6 pontos, Juventude, 3 pontos, Fortaleza, 1 ponto e o Sport, 2 pontos. No recorte recente, o Sport até tem mais pontos que o Fortaleza. Apesar de não disputar ainda o mesmo campeonato. Então esse Juventude tá com a carinha de rebaixado mesmo. Assim. Não, tá. Veja, para mim está rebaixado. Sempre teve, né? Mas ganhou 3 jogos, as 3 vitórias mudou, sobre os 3 nordestinos, assim, foram muito importantes. Assim. São os que fazem ela no seu esporte. E é o que faz, inclusive, achar que esse time pode pontuar mais ainda dentro de casa. Mas eu realmente não consigo colocar o Juventude... Tu assistiu o São Paulo de Juventude? Não, assisti não. Assim, o São Paulo vence o jogo no finalzinho, mas mereceu vencer o jogo com muito mais tranquilidade. Assim, o Juventude, fez absolutamente nada na partida. Nada, nada de verdade. A pergunta que eu faço aqui é a seguinte. O Z4 é do Santos para trás, né? Santos, Juventude e Fortaleza. Se o Ceará realmente zerar nesses jogos, ele vira mais candidato do que Santos e Vasco? A gente precisa saber o que é que os outros vão fazer nesses 3 jogos. Né? Aí não tem como a gente prever, senão aqui vira uma loteria. Mas assim, não tem como responder também. Assim, veja, não, se o Ceará... eu quero o seguinte, porque esse do Ceará é meio que o que a gente sabe que a tendência é que aconteça. Mas veja, são 3 jogos para todo mundo. Certo. Se o Ceará perde os 3, pior cenário possível, porém não é... Mas vamos lá, os outros ganham uma só, cada um. Segue em crise, só ganha uma. Eu só dizer assim, o torcedor do Ceará deve estar puto. Vai dizer que o Ceará não vai pontuar nenhum. A gente, enfim, já contextualizou aqui que são 3 jogos onde zerar é normal. O Fluminense já deu exemplo. O Fluminense acabou de passar zerado. Se todo mundo... Se o Grêmio ganhar um jogo, passa. Se o Vitória ganhar um jogo, passa. Se o Vasco ganhar um jogo, fica 1 ponto. Se o Santos ganhar um jogo, fica 1 ponto. Então, assim, há uma tendência de que se o Ceará não responder... como a gente imagina que possivelmente ele não responderá nesses 3 jogos, se isso acontecer, de que ele vai se aproximar demais do Z4.
Não falo da pontuação, não, falo de colocação mesmo, assim, porque ele tende a ser ultrapassado. Eu acho que tem uma questão de tabela também aí. Por exemplo, a tabela do Vasco não acho nada boa. Não né? É boa, Tem que não é boa. o Inter fora, pegar o Mirassol, que também tem feito um mando de campo muito bom, né, nessa Série A. Muito bom. E o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro também é uma equipe que eu não considero tão confiável quando joga de visitante, mas é o único jogo que eu vejo possível com o Vasco é esse jogo contra o Atlético Mineiro, assim. Mas pode ser que consiga um ponto. Mas eu acho que o Ceará tem mais vitórias, né? Acho que o Vasco tem menos vitórias, não sei se igualar com 18 ali passaria. O Santos, por exemplo, já tem uma tabela considerada boa ali, tipo, considerado 3 pontos, né? Assim, meio que obrigação contra o Juventude. Pode ser que pontue também contra o Sport, e claro, fora de casa contra o Cruzeiro, mais difícil. O Vasco poderia passar pelo saldo, viu, Minhoca? Se conseguisse uma vitória e um empate. Hoje o saldo é pior, mas se o Ceará perder as 3, a tendência é que. Né, a diferença é 3 gols de saldo. Vitória, o Vasco tem um a menos, mas vencendo empataria. Eu vejo que esse 17º colocado pode sim, até o final do primeiro turno, é porque vai ser um final de primeiro turno, possivelmente com asterisco de jogos. Eu não tô nem gravando. A pergunta não é nem que vai ser o 17º. Porque, por exemplo, hoje o 17º é o Santos. E eu ainda acho que o Santos, no final das contas, corre menos riscos do que Vitória, do que Vasco e do que Ceará. Hoje, eu acho que o Santos corre menos risco do que Vasco, Vitória e Ceará. Mas eu acho que o Ceará corre menos risco ainda do que Vasco e Vitória. Pode. Mas eu não sei, mas eu não sei se eu vou conseguir dizer isso se ele realmente zerar. Porque o Vitória dá uns pequenos sinais de que pode pelo menos chegar nesse padrão do Ceará. Eu acho que hoje o Vitória já se aproximou do Ceará. Acho que o Vitória já se aproximou até do perfil de jogo, do que é capaz de fazer em campo relacionado ao Ceará. O Ceará realmente perdeu força, perdeu os diferenciais ali, né, que tinha. Mas o grande problema é que a tabela do Vitória, para mim, ela só não é mais difícil que a do Ceará. Então, assim, só para posicionar o Ceará aí, eu acho que o Ceará não termina o turno dentro da zona de rebaixamento, mas vai estar mais embolado do que nunca com esses outros adversários. Não, também não acho que o Ceará vai entrar no rebaixamento, não. Também não acho isso. Então, assim, mas assim, por exemplo, eu acho que o Santos é factível terminar com 18. Acho factível. Então já entra a mesma pontuação do Ceará. Acho factível o Vasco terminar com 17. Acho factível o Vitória terminar com 17. Ou seja, ficaria todo mundo ali no mesmo bolo do Ceará, com 18. E aí, meu amigo, o segundo turno vai ser uma loucura. Precisa melhorar muito o desempenho. Eu acho que o Grêmio passa, tá? Acho que o Grêmio passa o Ceará. O que a gente vai perceber no final das contas, talvez seja isso, né? Que o Ceará criou toda a margem e tende a largar no retorno de novo, quase que zerado em relação a esses adversários diretos, né? Nessa conta, tá? Eu vou até trazer aquela tela que a gente passou rápido, porque o FMI está ali e eu queria sublinhar o FMI para quem não acompanha a gente regularmente. O FMI nada mais é do que um saldo que a gente faz dos pontos perdidos em casa com os pontos recuperados fora, tá? Eu vou alertar de novo para Fortaleza e Juventude com o FMI quase igual ao do Sport, pô, que tem 4 pontos no campeonato. Eu acho isso assim um grito silencioso de socorro. Isso é o Sport muito grande. Fred. Muito grande, né? O Fortaleza tem menos 13 de FMI. Repito, o Sport tem míseros 4 pontos no campeonato. E tem o FMI, que já é o do rebaixamento, basicamente, que é menos 14. Fortaleza e Juventude tem menos 13. Por quê? Porque já jogaram 8 partidas como mandante. Ou seja, a situação deles é um pouco mais crítica do que a dos adversários diretos. Não só por ter 3 pontos a menos, mas porque queimaram fichas de mando de campo, né? E convenhamos, não são grandes. O Juventude é o pior visitante e o Fortaleza esse ano não está também respondendo enquanto visitante, né? Deixa eu ver aqui
o percentual do Fortaleza enquanto visitante, tem 16% de aproveitamento, né? Acima só de Sport e Juventude, empatado com Vasco e Vitória, né? Que são do seu contexto. Então, essa tela, tá? Para mim, ela sublinha a questão do risco muito iminente também para o Fortaleza. E vai ficar um 9-6, né? Porque o jogo vai ficar 9-6, vai jogar com o Red Bull, né? O Red Bull Bragantino, que é aquele jogo fundamental. Eu até mencionei isso durante essa semana, que para mim o Fortaleza ainda não tá disputando a permanência. Para mim o Fortaleza, ele tem apresentado um futebol de uma equipe que ainda precisa se mostrar, e aí eu vou pegar o Vitória. Tá mais pro Fusport do que pro Vitória. É isso, não tá conseguindo ser estável, né? Não tá conseguindo ter um bom equilíbrio dentro de campo. O Vitória, por exemplo, conseguiu vencer o Bragantino, e o Fortaleza vai ter essa mesma condição agora dentro de casa no final de semana. Você imagina se o Fortaleza não sai com os 3 pontos, só colocar um ponto aí. Aí vai ter uma sequência, por exemplo, vai ter um jogo fora de casa contra o Grêmio, já é considerado um jogo de 6 pontos. O Santos veio no Castelão, levou os 3 pontos contra o Fortaleza. O Vitória, quando foi receber o Fortaleza, fez os 3 pontos em cima do Fortaleza. Então o Fortaleza deixou escapar muito ponto nos chamados confrontos diretos, até mesmo naquela época quem dizia o Fortaleza tá mal, mas enfim, pode ser que se recupere. Mas quando você olha até agora, o Fortaleza levou de 3-0 do Vasco com muita facilidade, assim, sabe? 2 gols do Verratti empurrando assim, sem ninguém marcando. Então o nível de futebol do Fortaleza foi tão mal ali no primeiro terço do campeonato, que a partir de agora o time tem que começar a mostrar respostas concretas. O primeiro jogo, que eu achei até, em certa parte, interessante, mas ainda não o suficiente, o Fortaleza, a partir do jogo de sábado, precisa entrar nessa disputa. Porque o Fortaleza, nesse momento, o Santos ganhou do Flamengo, sabe? O Vitória ganhou do Bragantino. Sabe assim, essas equipes, por mais que possam estar jogando futebol muito o Ceará está com problemas, mas ganhou do próprio Fortaleza. Então, todos esses jogos que o Fortaleza teve até agora no campeonato, ele deixou escapar pontos em confrontos diretos ou não conseguiu fazer o algo além. Mesmo essas equipes tendo dificuldade, o Fortaleza, como o Fred bem mencionou, está com esse FMI muito negativo, porque o fator mando de campo foi tão importante para a campanha do ano passado, para ser quarto colocado e atingir 68 pontos, esse ano não tem sido determinante. E esse jogo do Bragantino, perceba, logo após o jogo do Bragantino, o Fortaleza só vai ter mais 10 jogos em casa e vai ter 13 jogos fora. Claro, um desses jogos fora é o clássico contra o Ceará. Mas são muitos jogos onde o Fortaleza vai ter que demonstrar fazer o algo diferente, que até agora ele não mostrou ao longo de 2025. Por isso que eu acho que esse jogo de sábado é aquela coisa. Houve um certo momento de... Até porque alguns vídeos que o Fortaleza tem publicado sobre Paiva ali no treinamento, certas cobranças, o torcedor meio que tem gostado. Mas sem o resultado, de nada adianta. Se o Fortaleza não tiver o resultado no sábado, aí toda a expectativa de que pode ter uma mudança, isso já vai por água abaixo, porque é um jogo fundamental. É um jogo fundamental, não há outro espaço para o Fortaleza que não a vitória já no próximo final de semana. Então, para a gente fechar esse cenário, tá? Vocês apontariam o Grêmio um pouquinho acima ali, pela perspectiva de tabela, tá? O Juventude consideravelmente abaixo, o Fortaleza abaixo, e os outros meio que caminhando para um nivelamento total, né? Ceará, Vitória, Vasco e Santos virando uma coisa só ali em relação a não só a matemática, mas a perspectiva de campeonato, né? Eu acho que é um pouquinho por aí mesmo, tá? É um pouquinho por aí mesmo. Dito isso, vamos pro apêndice da Série A, tá? Vamos pro apêndice da Série A. Tem e tela aí, cara, ou ainda tem tela? Tem tela. Faz parte aí do campeonato, então. Faz parte. Mas aqui... Aquela tábua de salvação sumiu, né? Vem hoje só do esporte, tá?
Vem hoje só do Tem esporte. do Vitória ainda, Fred, ou não? Oi? Tem tela do Vitória ainda ou não? Não, era ali, era ali. Era ali. Quer voltar? Tá, quero. Deixa eu só fazer algumas observações aqui em relação ao Vitória. Deixei quicando a bola. Ninguém falou, eu adiantei, assim. Eu fiquei tentando puxar temas nessa. Vocês foram um pouquinho concisos nessa tela aí dos 7 times. Deixa eu trazer aqui, então, alguns pontos aqui. Uns eu acho que vão animar a torcida rubro-negra, outros talvez sirvam mais como ponto de atenção. Mas desde já, se for virar corte aqui essa parte, já peço à turma que não me odeie, deixa o like, se inscreva no canal, curta e compartilhe esse conteúdo. Fred, vamos lá. Vou começar primeiro pelos fatos aqui, tá? E talvez esses fatos possam ser vistos sob uma perspectiva positiva para a nação rubro-negra baiana aí, que é o seguinte. O Vitória, nesse momento do campeonato, tem 1/3 dos pontos conquistados. São 16 de 48 possíveis. Isso dá um aproveitamento de 33%. Esse aproveitamento já leva em consideração os 4 jogos de Fábio Carille, mas, sobretudo, os outros 12, onde com Thiago Carpini praticamente o time inexistiu na Série A. E eu estou fazendo questão de fazer essas elocubrações aqui, porque com Carille o aproveitamento sobe para 44%. Ou seja, associado ao bom desempenho que o Vitória conseguiu já nesses 4 jogos, a gente também tem um incremento de 11% em relação à pontuação do time rubro-negro. Isso faz com que a gente, projetando ainda os jogos que o Vitória tem por fazer no campeonato, 22 jogos, o Vitória conseguiria chegar a 45 pontos. Somados aí os pontos que ele já tem, os 16 pontos, e conseguindo fazer 29 dos 66 possíveis, considerando o aproveitamento de 44% de Fábio Carille, o Vitória chegaria a 45 pontos. A gente sabe que essa é uma pontuação que historicamente praticamente garante um time na Série A, uma vez que a média de pontuação necessária para permanecer são 43 pontos, tá? Então 45 faria com que o time rubro-negro vivesse no aperreio aí o campeonato inteiro, mas conseguiria o objetivo principal para esse ano, que é a permanência. Além disso, some-se alguns fatos. Primeiro, os reforços chegaram, o time melhorou de desempenho, sobretudo ofensivamente. O Vitória consegue produzir melhor, tem mais volume de jogo. Contra o Internacional passou perto de vencer. Contra o Botafogo se defendeu bem, com a noite inspirada de Lucas Arcanjo. Contra o Red Bull Bragantino, num contexto bem atípico, fez um gol ali no início, um golaço com o Renato Kaiser, acabou sofrendo demais, se expondo demais, dando a posse demais para o adversário e foi salvo até pela incompetência do Red Bull, que cruzou muita bola na área e acabou não conseguindo fazer o gol de empate ali. Mas contra o Sport apresentou um volume ofensivo interessante, fez 2 gols, mas para mim, na minha avaliação, poderia ter feito mais. Renato Kaiser jogou bem, Fabri não entrou tão bem, mas deu uma movimentação ali do lado direito. Renzo fez o gol. Então, assim, o próprio Felipe, para mim, entrou bem ali pela ponta esquerda, Felipe Cardoso, que pode ser uma boa novidade. Pelo lado direito, o Eric fez uma boa partida, acabou tomando cartão e está suspenso para o próximo jogo. Mas eu acho que ofensivamente o Vitória apresentou algumas alternativas. E esse, para mim, é um ponto interessante, porque o setor ofensivo do Vitória era um grande problema, praticamente inexistia. Talvez seja o momento, por exemplo, de Carille abrir mão de uma convicção que ele demonstra desde a sua entrada no rubro-negro, que é Lucas Braga. Esse, para mim, é um jogador que, nesse momento, não reúne condições de ser titular do lado esquerdo do ataque do Vitória. Aí ele vai ter que procurar alternativas. Se Oswaldo não tem condição de jogar os 90 minutos, se não tem condição de começar jogando, testa o Felipe Cardoso, testa a alternativa, porque Lucas Braga vive um péssimo momento. Um outro setor que talvez precise de ajuste seja o meio-campo. O William Oliveira não conseguiu fazer uma boa partida contra o Sport. De repente seja a hora de voltar com o Ronald, ou dar mais uma oportunidade a Ricardo Hiller, apesar de não ser um nome que goze de tanto prestígio junto à torcida. Mas o fato é que o William Oliveira não conseguiu entrar bem e isso também não é novidade. Chama a atenção negativamente, Fred, o fato do Vitória com Carille, apesar de ter conseguido competir mais, e eu estou fazendo sempre essas observações aqui por achar que o Vitória é visivelmente melhor com Carille do que com Carpini, consegue competir mais, consegue ser mais agressivo ofensivamente, consegue gerar chance e marcar gols, mas esperava-se que o Vitória conseguisse se defender melhor, tá? Por quê? Porque essa postura reativa é uma marca registrada da carreira do treinador. Fez isso o tempo inteiro em todos os clubes que treinou.
Só que ele não pode adotar esse DNA, implantar no seu trabalho e levar 78 finalizações em 4 jogos. Foi impressionante. 78 finalizações em 4 jogos, sendo 20 no último jogo contra o Sport. Então, ele precisa encontrar uma forma de dar mais coesão à sua proposta de jogar de maneira reativa, de jogar de uma forma mais defensiva, se defendendo em bloco baixo, e não deixar o sistema defensivo do Vitória tão exposto, porque senão, em algum momento, a bola vai acabar entrando no gol do Vitória. Porque quem sofre tanta finalização está mais próximo de tomar gol do que não sofre. Isso é algo lógico e chega a ser ridículo de tão óbvio. Então, Lucas Alter, Zé Marcos precisam ter mais proteção aí nesse sistema defensivo para o Vitória sofrer menos. E Carille parece ser um nome capaz de conseguir fazer isso. Só que esse dado de 78 finalizações sofridas, né, no alvo e fora do alvo, nesses 4 jogos que ele esteve à frente do Leão, salta aos olhos. Precisa melhorar, já que ele conseguiu melhorar um pouco o time ofensivamente, dar oportunidade para alguns atletas que ainda não tiveram, a exemplo do meio-campista Rubem Rodrigues, que ainda não estreou, para ver se o time consegue ainda ter mais força, competir e conseguir replicar o aproveitamento que ele conseguiu até aqui, que é o suficiente para manter o Leão na Série A em 2026. Perfeito, Ravel. Então, dessa forma a gente fecha esse corte, tá? Que é um corte em que a gente trouxe juntos Ceará, Vitória e Fortaleza, porque nesse momento estão juntos. E aí, o lead e o destaque desses 3 times estarem juntos foi o Ceará ter descido até esse degrau, tá? O Vitória se movimentou. Quando vence o Red Bull Bragantino, o Vitória consegue uma movimentação. O Fortaleza segue onde estava e o Ceará desceu degraus. É dessa forma que não só os 3 se aproximaram, mas que se criou, que se definiu de forma mais clara esses 7 times, né, que agora lutam por 4 vagas na Série A. Né? 3 deles devem cair, né, somados ao Sport, e 4 permanecem. É a luta que a gente vai acompanhar mais de perto. É o nervosão, o que a gente sempre chamou na história do 45 minutos. Demorou um pouquinho a se desenhar, porque o Z4 estava tão com cara de Z4 que a gente não sabia exatamente onde ir definindo o nervosão. O Inter estava ali, o São Paulo estava ali, o Mirassol a gente achava que uma hora desceria e só fez subir. Então hoje temos o nervosão, temos talvez a primeira fotografia de quem é o nervosão desse campeonato brasileiro, tá?